Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, na sequência do livro de Juízes, capítulo 3. Juízes 3. Ao contrário do que temos visto muitas vezes no Antigo Testamento, especialmente nos últimos textos, né? Textos longos, um capítulo, até virando de um capítulo para o outro. Essa sessão é bem curta, vai só dos versos 7 a 11 de Juízes 3. Mas o fato de ser curta não quer dizer que não seja rica. É muito rico e por isso não tem como se falar muitos versículos sem perder algo. Então, por isso, versos 7 a 11 de Juízes 3, ouçamos a voz do Senhor. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Amém. Oremos ao Senhor. Aqui está a tua santa palavra, ó Deus, esta manhã, em poucos versículos cheios de muita história da redenção, que falam não somente sobre um povo antigo, mas falam sobre o povo de Deus e o libertador que lhes foi providenciado. Nós somos o teu povo, Cristo é o nosso libertador. Fala conosco hoje, Senhor Deus, nos corrigindo, nos encorajando, nos fazendo, Senhor Deus, ter direção nesta vida. E em tudo nós possamos dar graças a Ti, por aquilo que vai ser proferido à luz da Tua santa lei. Não me permita, Senhor Deus, me desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que todas as palavras que saiam da minha boca venham diretamente do alto, segundo o espírito de profecia que o Senhor faz permanecer sobre a igreja. Usa-me, Senhor Deus, para que o teu povo veja Cristo neste lugar. É assim que nós te pedimos no nome dele. Amém. Ontem foi um dia em que nós acordamos e, ao abrir o celular, a televisão, nós fomos surpreendidos por mais uma guerra. E uma guerra num país que está acostumado a muitas guerras, né? E um país que é muito conhecido do povo de Deus. Não que necessariamente nós estejamos indo para lá para visitar como Terra Santa, coisas dessa natureza, mas porque é um país que tem muita relação com os nossos domingos, com os nossos devocionais diários, com a vida cristã. Até a igreja é chamada Israel de Deus, igreja da Nova Aliança. Nós somos comparados sempre ao povo de Israel. É o povo que estava preso, era escravo no Egito. Nós estávamos presos, escravizados no pecado. O Senhor, com mão forte e braço estendido, libertou Israel do Egito. O Senhor, com mão forte e braço estendido, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como Israel, nós não estamos mais no Egito, mas ainda não alcançamos a terra da promessa. Como Israel, nós temos a certeza da terra da promessa e temos avançado nessa terra, prosperando, porque o reino de Deus está se estabelecendo nesse lugar. E este tipo de comparação não é uma forçação do texto de maneira nenhuma, porque são palavras do próprio apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, quando ele menciona a história de Israel, ele diz, porque Israel era um tipo da igreja do Novo Testamento, um tipo, era a sombra da realidade. A realidade é a igreja, não é Israel.
A realidade é o Israel de Deus, não aquele povo, não aquela pequena terra. Mas é uma terra, sem dúvida nenhuma, especial nesse mundo. É um povo muito especial, um povo que recebeu de Deus as profecias, o sistema sacrificial, recebeu de Deus, né, o próprio Messias veio de lá. Então, como não ter um carinho por esse povo? Como não olhar para uma guerra neste lugar e não perceber que há algo que se repete por muitos e muitos anos? Porque o que acontece hoje em Israel não é absolutamente nada diferente do que estava acontecendo lá em Juízes 3. É o mesmo povo, são os mesmos problemas, o mesmo método de Deus disciplinar este povo. Não sabemos, porém, como é que vai ser o desfecho, mas esperamos sim que seja semelhante ao de Juízes 3. O que está sendo feito em Israel, hoje, uma grande covardia, nós sabemos disso. Uma maldade extrema, matando civis, entrando na casa de pessoas inocentes e fazendo terrorismo com seus filhos, suas esposas, sequestrando mulheres, estuprando, matando crianças. É um absurdo. Mas nós, apesar de não sermos especialistas em guerra, né, nem precisamos ser, nem nos tornar, nós podemos entender o que é que acontece, de certa forma, guardadas as devidas proporções, as distinções, mas perceber que sim, existem paralelos nas histórias de guerra de Israel hoje e as que sempre aconteceram. O que é que aconteceu em Israel lá em Juízes? Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, devem voltar, por favor, para Juízes 1, Juízes 1. O texto começa dizendo: sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então veja, morreu Josué, eles ficaram sem um líder. Quem vai subir? Judá, a tribo que tinha o leão como o grande símbolo, né? O leão da tribo de Judá. Então, esta tribo, ela é preparada para isso. Eles vão à frente na peleja para, diante dos cananeus, eles vão avançar e vão ganhar essa guerra. O que é que acontece? Verso 4, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram eles em Bezeque a 10.000 homens. Eles venceram a guerra. Deus disse, a pergunta foi, quem vai? Quem vai é Judá. O que é que acontece? Judá vai e ganha, eles perseguem e vencem aqueles povos. O que é que vai mudar em seguida? Eles deixam o Senhor e eles passam a adorar outros deuses e começam a perder a guerra. Até que Deus levanta Caleb, e Caleb levanta um outro homem que vai ser citado lá em Juízes 3, chamado Otiniel. Perceba aqui, ainda em Juízes 1, verso 20. E deram Hebron a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Veja, eles estão aqui maldosamente fazendo com que aquilo que Deus havia se comprometido a fazer não pudesse ser feito. No verso 12, Caleb levanta um rei, um juiz, né? Ainda aqui, na verdade, um general de guerra, que é Otiniel. Otiniel é levantado, ele vence a guerra, e o que acontece em seguida é o que nós lemos no verso 20. Ao invés de eles permanecerem nos caminhos do Senhor, eles passam, a partir dos benjamitas, a fazerem acordos com aquele povo. Eles vencem uma batalha, Deus levanta um general, e ao invés de eles irem lá e destruírem todos, eles dizem, não, é melhor nós fazermos aqui algum tipo de aliança com estes homens. E a aliança que começa com Benjamim não para. Otiniel deu vitória. A partir da vitória, ao invés de eles continuarem vencendo, não, eles começam a fazer conchavos. O que é que acontece? Observe. Verso 29. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gézer. Verso 30. Tampouco expulsou os Zebulon, os moradores de Quitron.
Verso 31, tampouco Asa expulsou os moradores de Aco. Verso 32, porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Verso 33, tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat. E assim segue o texto até o final. Eles perderam Josué, Deus levantou o Calebe. Calebe já estava velho, Deus levantou Otiniel. Otiniel venceu. Ao invés de eles continuarem fazendo a vontade do Senhor, eles começam a fazer aliança com os outros povos. Deus disse, vai lá e extermina os teus inimigos. Eles disseram, não, tivemos uma ideia melhor. Nós vamos matar alguns e vamos fazer-os tributários. Eles serão os nossos funcionários. Eles trabalharão para nós. A nossa ideia é melhor do que a ideia de Deus. Já não é mais o solo escritura, né? É o solo escritura mais o solo a minha sabedoria. É o que Deus revela mais aquilo que eu acho que é. E aí eles vão fazendo esses conchavos, né? Se você continuar no texto aqui, capítulo 2, eles fazem esse tipo de acordo. Veja, verso 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Deus está dizendo aqui, eu fiz a minha parte. Eu disse que iria tirar vocês e tirei. Eu disse que iria dar a terra e eu estou dando a terra. Mas vocês não cumprem a parte de vocês. Onde está a parte do acordo em que vocês vão derrotar os inimigos? Verso 3. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laços. Foi uma ameaça do Senhor. Vocês não querem que esses homens estejam no meio de vocês, que esses povos estranhos estejam no meio de vocês? Então tudo bem. Eu vou permitir, mas não é para o bem de vocês. Eles serão como espinhos no meio de vocês. Não dava para saber exatamente o que eles queriam, o que é que ia acontecer. Porque na cabeça de Israel, eles estavam por cima. Eles é que influenciavam os povos. Eles é que comandavam as guerras. Estes povos estavam subjugados. O problema é até quando? E aí que chega o capítulo 3, nos versos 1 em diante, diz assim, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para pôr eles à prova a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Veja como começou e onde terminou. Começou da seguinte maneira, Deus dizendo, vai lá e extermina, não queira conversa com esses homens. Eles vão. Aí ele diz, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos exterminar alguns e vamos preservar outros. Eles vão ser nossos amigos. Na verdade, eles vão ser nossos funcionários. E começa essa relação. Aí, a sequência. Tribos que não cumprem a palavra do Senhor. Qual é o desfecho disso? Eles começam a ganhar força. Veja, você não extermina o seu inimigo, o que acontece é que o seu inimigo começa a ganhar força. A ordem é acabar com tudo. E por que Deus dizia assim, não deixe nem as crianças, nem as mulheres? Porque é justamente destes que virão a próxima geração. Então, se vocês não cuidarem, se vocês não perceberem, este perigo para Israel, eles vão se levantar com uma nova geração. Começa assim.
mas eles vão ser nossos funcionários, nossos escravos. O final do texto diz, é o contrário que acontece. Eles vão se casar com as mulheres ímpias e vão servir aos deuses deles, Baal e Astarote, como nós vimos na semana passada. Deuses estranhos a Israel. Baal, que é casado com Astarote. E eles passaram a ter uma vida de imundícia sexual, porque estes deuses, eles eram celebrados da seguinte maneira: para que houvesse força em Baal, ele tinha que se deitar com Astarote. Então, as famílias ali de Israel, eles começaram a ter esse tipo de comportamento. O comportamento de um homem sair de casa e se deitar com uma prostituta espiritual, para que Baal e Astarote também pudessem reproduzir e houvesse prosperidade. Nunca deixaram de ir para a igreja. Nunca deixaram de estar nos serviços espirituais. Mas agora serviam a Deus e aos ídolos. O final é que eles estavam sendo escravizados pelos homens do mundo. É exatamente isso que acontece no verso 7 em diante, que é o texto de hoje. Observe. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim. O que foi que eles fizeram de mal? Por isso que eu fiz todo esse rodeio ali de Juízes 1 até agora, para que vocês entendam exatamente o que eles fizeram. O que eles fizeram foi abandonar aquilo que Deus tinha mandado fazer. Só isso. Deus diz, faça uma coisa, e você diz, não, eu não vou fazer assim, eu vou fazer melhor do que o Senhor disse. Quantos já tentaram? Quantos não foram derrotados por conta de não acreditarem que o que Deus manda se fazer é o melhor a ser feito e ponto final? Eles tinham se vendido, né? Eles se venderam aos gostos desse mundo. E ao mesmo tempo eles achavam que tinham comprado os povos inimigos. Aí veja a palavra que Deus usa para definir o que ele está fazendo com Israel. Nem todas as traduções usam esse verbo, né? Geralmente, as Bíblias mais atuais, né? A ARA, a NVI, elas vão usar o verbo aqui no verso 8, quando diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou. Boa parte da Bíblia das Bíblias vão estar assim, e ele os entregou. E este é um dos motivos para eu gostar tanto aqui da Corrigida Fiel. Ela de fato, ela é bem, né, precisa, né? Ela evita colocar verbos que eufemizem, que aliviem, mas é o fato verídico, ele vendeu. E por que é tão importante usar este verbo, como está lá no original? Porque era isso que eles queriam. Eles queriam comprar a amizade dos outros povos e estavam se vendendo, achando que estavam fazendo os outros povos de escravos. O que é que acontece? Deus está os vendendo como escravos. Acontece exatamente o contrário daquilo que eles queriam. Eles queriam ser senhores e agora estão escravizados. É sempre assim. Quando o povo de Deus não faz aquilo que ele manda e tenta fazer conchavo com os homens do mundo, nós achamos que este talvez seja o melhor caminho, mas é o caminho mais fácil, o mais próximo da escravidão. Você quer virar escravo, basta começar a fazer amizade com as coisas do mundo. E aqui coisas do mundo precisam ser definidas, né? Porque, em um certo sentido, tudo que a gente faz é coisa do mundo, no sentido mais amplo. Trabalhar, dormir, acordar, negociar. Então, não é exatamente isso. É muito mais profundo do que isso. Não é a tua diversão, simplesmente, não é o que você faz no final de semana. Não é exatamente isso. A coisa do mundo começa do pensar. Quando você lida muito, né, e aí lembrando
grande parêntese que o apóstolo Paulo faz lá na carta aos Coríntios, quando ele diz: eu estou falando todas estas coisas, que vocês se afastem desse tipo de homens, não para que vocês afastem das pessoas do mundo, porque isso seria impossível. Mas aqueles que se dizendo crentes não são. Ou seja, os que se dizendo teus amigos são ímpios. Com estes nem sente à mesa. É esta a comparação. Então, voltando aqui para o que está sendo dito em relação a esse tipo de conchavo, eles começam, como diz o Salmo 1, ouvindo o conselho dos ímpios. Você não os extermina do seu dia a dia, não dos negócios, das necessidades próprias do dia a dia, mas é do caráter mais íntimo da tua vida. Você os permite estar na intimidade da tua vida. E daqui a pouco você está ouvindo aquilo que eles pensam, sendo instruídos por ímpios, sendo governados por ímpios, sendo influenciados por estes mesmos ímpios. Daqui a pouco o teu caminho já não é mais o mesmo, é o deles. E quando você menos esperar, você está assentado à roda daqueles que escarnecem das coisas de Deus. Esta é a digressão lógica. Sempre acontece, sempre aconteceu. O que é que tem acontecido com Israel moderno? Não é nada muito diferente. Nada muito diferente. Se esqueceram de Deus, negaram o Messias. E o que é que tem acontecido com eles agora? Poucos dias. É só você fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber que Israel estava fazendo conchavos com o mundo árabe. A mesma coisa, conchavo com o mundo árabe para fazer comércio exterior, para melhorar as finanças. O que foi que aconteceu? Uns que se dizem diplomatas estavam lá fazendo negociação comercial, enquanto os outros, entre aspas, a ala radical, se é que isso existe, estava lá tramando para entrar em Israel e acabar com eles. É isso que acontece quando os crentes não percebem que não tem como haver conversa com o ímpio. É isso que acontece. É impossível não viver tendo contato com o ímpio. É óbvio que é impossível. Eu acabei de explicar. Mas essas alianças próximas demais, sem todos os devidos cuidados, dá nisso aí. E isso não retira, né, a covardia, a maldade, né? Não é culpa simplesmente deles, mas é a falta de prudência. É falta de prudência. A história sempre se repete. Não vai ser com diplomacia que se resolverá o problema de Israel, nem será com diplomacia que resolverá o problema da tua vida. O problema da nossa vida precisa ser resolvido de forma radical, exterminando o inimigo que se encontra no nosso coração. E como é que esse inimigo se instala? Veja, mais uma vez aqui, eu apelo para os verbos que estão sendo utilizados. Verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Se esqueceram, como assim? Eles não tinham mais na lembrança o nome de Deus? É isso que o texto está dizendo? Não, óbvio que não. A questão não é que eles se esqueceram, né? Eles um dia lembraram, outro dia não estavam mais lembrados. Eles estavam sempre diante das coisas de Deus. Ainda existiam sacerdotes, ainda existiam profetas, ainda existia todo o sistema, estava lá. Como hoje, existe a igreja, existem os presbíteros, a tua Bíblia está dentro de casa. Como é que a gente se esquece do Senhor? Tendo todos os meios que Ele deu, tão próximos. Tão próximos. É porque nós não cuidamos mais das coisas de Deus. Não é porque a gente não sabe, é porque a gente não cuida. É porque nós não fazemos nos lembrar daquilo que é importante. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, palavras do próprio Cristo, ele diz: façam isso em memória de mim. É porque em memória? Não tenha dúvida, é porque você se esquece.
É porque é muito fácil se esquecer das coisas de Deus. É muito fácil sair da igreja no domingo, né? Passar um dia maravilhoso, um dia rico na presença do Senhor, e na segunda-feira de manhã a gente não lembra mais. E é por isso que essa mesma palavra diz: amanhã de manhã, ao abrir os olhos, menciona o nome do Senhor. Ao tomar café, menciona o nome do Senhor. Ao voltar para casa, menciona o nome do Senhor. Lembra-te o tempo inteiro. Porque a coisa mais fácil que existe para um coração humano é se esquecer das coisas de Deus. E é óbvio que a gente não vai deixar de produzir, de fazer as nossas atividades para passar o dia inteiro em oração. Isso não funciona, é óbvio, Deus sabe disso. Mas eu estou o tempo inteiro trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu vacilar, eu vou me esquecer. Como Israel esqueceu-se e foi derrotado. Foi e tem sido até hoje. A quem eles serviram, no final do verso 7, aos Balins e a Astarote, né? A dois ídolos. Qual é a consequência de servir aos ídolos? Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã-Rataim, Risataim. Ele entrega, ele vende como escravo nas mãos daquele povo ímpio. O mesmo que arrancou das mãos de um outro senhor, é o mesmo que entrega. Ele vende, ele toma e ele entrega. Deus é o Deus que dá a liberdade e Deus tem o poder de tomar. Deus é o Deus que dá a vida e tem o poder de tirá-la novamente para nossa disciplina. É óbvio que ele não está negando a aliança que ele fez com o povo, mas ele está disciplinando este povo. Agora tenham cuidado, irmãos, porque a quem ele entrega nas mãos não é gente muito boa, não. A palavra Cusã-Risataim, né, isso é um nome e ao mesmo tempo é uma classificação da maldade desse homem. Cusã-Risataim. Esse Aim são um sufixo em hebraico que delimita um tipo de conjugação de número que nós não temos em português. Por exemplo, no português você tem o singular e o plural, mas nós não temos o dual. O dual não existe, mas é fácil de ser compreendido. Quando eu vou dizer a palavra óculos, eu não consigo dizer no singular, né? Mas é no plural. Mas ele não especifica as duas pernas do óculos, mas dá para saber que é exatamente por isso, porque tem dois lados. Mas, por exemplo, bicicleta, eu vou evitar aqui ficar citando nome em hebraico, mas bicicleta em hebraico, ela vai no dual. Tem o final aim, que é a delimitação de... Porque tem duas rodas, então é bicicleta. Porque tem duas pernas, então é óculos, entende? Por exemplo, a palavra céu, ele termina em aim. Vou dar só esse exemplo. Shamaim, ha-shamaim, o céu. O céu, na verdade, não é o céu, são os céus. Ha-shamaim. Porque é dual, o céu, o segundo céu, terceiro céu. Então, essa palavra risataim é dual. De quê? De maldade. Então, o rei de Cusã não é mau. Ele é duplamente mau. Ele não é um homem ímpio. Ele é duas vezes ímpio. É como se fosse um par de ímpios. É um par de óculos, um par de rodas. Né? Ele é um par de ímpios. Ele é tão mau que ele é no dual. Então nós devemos ter muito cuidado ao nos esquecermos das coisas de Deus e nos afastarmos de Deus, porque a maldade a qual o Senhor vai nos entregar pode ser uma maldade dual. A disciplina pode ser duas vezes pior do que você pode imaginar. Mas o Senhor não faz isso para acabar com o seu povo. Ele disciplina para os ganhar. E aí ele sempre ganha. Veja o que é que diz o texto no verso 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Eu queria só que você
percebesse como o texto ele dá uma virada aqui, clara virada. No verso 7, o texto começa assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e em seguida a ira do Senhor se acendeu. O verso 9 começa exatamente igual. E os filhos de Israel, só que agora não fizeram o que era mal. Foi o que eles fizeram. Eles clamaram ao Senhor. Eles oraram ao Senhor. Se para você voltar a ter uma vida de oração for necessário Deus colocar uma maldade dupla, uma disciplina dupla sobre as tuas costas, Ele o fará, irmãos. Se for necessário para Deus mudar a nossa vida, Ele nos colocar doença, todo tipo de enfermidade, desemprego, maldade dos homens, perseguição, Ele o fará. Não para o nosso mal, mas para nos provar e nos aprovar, a fim de que eu possa voltar a clamar: Senhor, dá-nos um libertador. Quantas vezes, irmãos, isso não aconteceu? Deus aperta a nossa vida até que a gente diga: Senhor, não aguento mais, tenha misericórdia de mim. E nós voltamos a ter uma vida de devoção diante do Senhor. A Bíblia que estava lá, deixada de lado, volta a ser usada. As orações voltam a ser proferidas. Os cultos domésticos voltam a ser administrados pelo pai de família, no meio da tribulação. Mas é preciso toda vez Deus fazer isso? Será que não dava para a gente ir pelo amor? É sempre pela dor. Mas uma coisa é certa: Deus não perderá o seu povo. Eles clamaram e Deus levantou aos filhos de Israel um libertador. É ruim sofrer, irmãos. Ser disciplinado. Nunca passei por uma disciplina eclesiástica. Espero morrer assim. Mas nós acompanhamos pessoas que são disciplinadas. E é muito triste. O dia da disciplina que vai ser anunciada àquele irmão. Eu não sei se alguém pode pensar assim: os presbíteros já estão acostumados, eles nem sentem mais. Todas as vezes que uma disciplina é proferida, é um dia triste nas nossas vidas. E quando essa disciplina passa a ser pública, aí a tristeza é dual. Ninguém gosta disso. Mas quantos casos nós já vimos aqui de pessoas que haviam se esquecido de Deus, deixado as coisas de Deus, e por meio da disciplina, do sofrimento, foram reabilitados à comunhão com o Senhor. Foi assim com Israel, mais uma vez. Deus levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou. Interessante isso, né? Um libertador que os libertou. É da natureza do libertador libertar. Então o que é que ele faz? Ele vai lá e liberta. Quem é este homem? Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Ele começa aqui a traçar a sucessão, né? É Josué. Aí, primeiro, Moisés morre. Josué morre. Caleb. Agora, Otiniel. Os libertadores, os profetas, eles vão e eles vêm. Essa é a primeira informação. Ele vai voltar com essa informação no final. Mas você fica com ela, guarde ela. Quem é Otiniel? Filho de Kenaz, irmão de Caleb, portanto, sobrinho de Caleb, mais novo do que ele. Deus levantou o mais novo e colocou no lugar do mais velho. Só que esse mais novo agora não está mais tão novinho assim, não. Ele já é um senhor de idade também. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim. Deus não só levanta o libertador, Deus dá os meios para o libertador libertar. Deus não levanta Jesus Cristo simplesmente, Ele dá todos os meios para que Ele possa ser libertador. Deus preparou tudo. Deus preparou a história para que exatamente naquele momento em que Jesus encarna, estivesse tudo pronto, uma língua pronta para disseminar o Evangelho. Uma esperança pronta. Os judeus já tinham a esperança do Messias. Você tinha ali
né, um aparato de infraestrutura para que os apóstolos pudessem sair. Muitas estradas tinham acabado de ser feitas pelo Império Romano para servir o Evangelho. Deus não dá apenas o libertador, Ele dá os meios. Então, quando a gente olha assim e vê situações que não tem jeito, não tem como resolver, não importa a solução. Se você não enxerga a solução, não se importa. Deus enxerga. Porque no primeiro século, ele preparou absolutamente tudo para que Cristo viesse. E ele veio e executou toda a obra, porque o Senhor não nos dá apenas um libertador, mas também os meios de libertação. Quando a igreja estava afundando no século XVI, e não existia mais nenhuma esperança aparente, como é que isso aqui vai se resolver? Coisas semelhantes aconteceram. Era a época das grandes navegações. Mais uma vez, Deus estabeleceu ali uma estrutura para que o evangelho pudesse ser retomado. Foi a época do descobrimento da imprensa, para que as Bíblias pudessem ser impressas em grande volume e não mais manualmente. O que fez a reforma prosperar muito. É óbvio que eu não vou comparar Lutero nem Calvino a Jesus Cristo de maneira nenhuma. Mas foram ferramentas de Deus usadas para a libertação de um povo em um certo sentido, porque a fé estava se esvaindo do mundo. Deus deu a estes homens não só a tarefa de voltar a ter pregação, né, a expor novamente os textos, mas Deus deu os meios. Deus não daria hoje. Quantos meios nós não temos, irmãos, para efetuar a vontade de Deus? Muitos meios, variados meios, muita tecnologia, muita coisa à disposição. O que falta ao povo de Deus é despertar e usá-los. Quanta porcaria despejada na internet todos os dias. Nós temos meios para disseminar as coisas do reino de Deus. E eu não me refiro simplesmente à pregação do evangelho. Isto é o primeiro dos meios para a libertação do homem. Mas tudo que vem em consequência da pregação, temos muitos meios e devemos usá-los para anunciar o libertador. Então Deus entregou, verso 10, na sua mão, na mão de Otniel, Cusã-Risataim, rei da Síria, a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E o texto termina dizendo: então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. A terra sossegou. Mais uma vez, né, particularidade da versão corrigida fiel. Muitas outras versões dizem a terra descansou, o que é excelente, inclusive. Quer dizer exatamente isso. Mas sossegou dá a ideia de que ela não estava tranquila. A terra estava agitada. E agora a terra tranquilizou-se. É um verbo assim que dá a ideia exata de que está numa guerra e está saindo da guerra. Você agora sossegou. Imagine que os corações dos israelitas hoje de manhã não estão sossegados. É impossível. Terroristas batendo na tua porta, querendo entrar, sequestrar e matar a tua família. Como é que você fica sossegado? Em muito menor proporção, a gente não tem sossego nunca aqui no Brasil. Não tem sossego. Dentro da igreja a gente não sabe o que é que pode acontecer. Tem que haver um segurança armado na porta da igreja. Não tem sossego. Eternamente um estado de alerta. O que é que sossegou? Perceba, o que fez Israel sossegar não foi o conchavo com os ímpios. Não foi tentar fazer aliança com o inimigo. Não foi dizer assim, olha mundo, vamos lá fazer uma aliança, um acordo. Vocês pensam assim, a gente pensa diferente. Mas vamos chegar aqui no meio termo. Lembra-se, é esse tipo de conchavo que está sendo proibido. Não é simplesmente as negociações para a vida comum, mas os conchavos para uma vida mais confortável com este tipo de sentido. Vocês pensam assim, a gente pensa de outra forma. Vamos aqui tentar entrar num acordo.
Não foi assim. Ele foi lá e exterminou Cusã e Zataim. Ele fez exatamente o que Deus mandou. E qual foi o final da história? A terra sossegou. Quando Jesus, o nosso libertador, foi levantado por um clamor do povo que não sabia mais o que fazer, o Senhor deu a vitória a Jesus Cristo. O Senhor fez ele exterminar todos os seus inimigos. E aí, quando nós lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz: e a terra descansou. Nós que cremos temos o descanso, o sossego no coração. Muitas coisas podem abalar este sossego, coisas cotidianas. Estes desatinos do mundo, o desemprego, as dificuldades financeiras, os problemas de saúde, todos eles tiram um pouco do nosso sossego. Mas não é o sossego, este sossego perfeito. É aquele sossego do dia a dia. Porque em Cristo nós já temos o descanso certo. E é um descanso muito superior ao que Israel teve aqui com Otiniel. Lembra-se? Eu pedi para vocês guardarem uma informação. Moisés, um libertador, ele foi levantado, cumpriu a sua missão e morreu. Deus levantou então Josué, que fez o povo entrar na terra da promessa, e morreu. E Deus levantou Caleb para continuar a obra. Já era velho e morreu. E agora Deus levantou Otiniel. Como é que termina o texto? Então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Este é o destino de todos os libertadores humanos. Nascem, crescem, cumprem as ordens do Senhor e morrem. O sossego de Israel era temporário. Alguma dúvida? O que é que está acontecendo lá com eles novamente? Porque Deus não veio para salvar um pedaço de terra no Oriente Médio. Deus veio para salvar o mundo. E ele deu não Otiniel, ele deu Cristo, que um dia faleceu, mas não permaneceu na morte como Otiniel. Ele ressuscitou o terceiro dia. E todos aqueles que invocarem o nome dele serão salvos e terão sossego no seu coração. Não para que os terroristas não entrem na nossa casa simplesmente, mas para que os pensamentos mundanos, as alianças malignas, a forma de tratar a esposa como os ímpios tratam, a forma de tratar o marido como as ímpias tratam, a forma de criar os filhos como os ímpios criam, não entre na nossa casa. Cristo morreu para, em primeiro lugar, nos dar sossego eterno e para que nessa vida não nos esqueçamos dele, fazendo com que as influências dele retirem todas as influências do mundo de dentro da nossa casa. Esta é a obra de Cristo. O nosso libertador deu sossego eterno, morreu e ressuscitou. Para que nós não precisemos fazer como estes homens de Israel fizeram. Viver de conchavo com o mundo. Mas andarmos na linha, cumprindo a vontade do Senhor e tendo a certeza que em Cristo nós temos o descanso. Amém. Oremos ao Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nós não precisamos lutar por nós mesmos. Nem teríamos como. Mas basta um clamor da Tua igreja. Basta que nós nos lembremos de Ti. O Senhor sempre está pronto para nos ouvir.
Como tu ouviste, Senhor Deus, o clamor de Israel naquele tempo, ouve o nosso esta manhã. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos libertarmos das tentativas malignas, Senhor Deus, de vivermos em paz com esse mundo, com os governantes ímpios, com os modos, Senhor Deus, perversos de enxergar a vida e vivê-la. Nos ensina, ó Deus, a preferir o modo do Senhor, a forma do Senhor, segundo a tua lei. E assim, Senhor Deus, amando o libertador Jesus Cristo, teremos sossego eterno. Amém.